Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo permaneça, sobre as nossas vidas. Acho que alguns irmãos que são mais assíduos à igreja devem estar surpresos por eu estar aqui à frente, Pelo cronograma estabelecido, seria meu filho, André. Mas essa semana foi muito corrida para ele, e aí eu mesmo propus a ele: você não quer trocar, Na segunda-feira passada ele teve a defesa do seu trabalho de conclusão de curso, de engenharia mecânica, e nós louvamos a Deus por isso, mas ele tinha um prazo de 10 dias corridos, sem contar contando com o final de semana para entregar as sugestões, feitas pela banca. Então, ele está correndo para fazer isso até segunda-feira. E então nós vamos prosseguir com esse tema, inconformados. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o texto de Romanos 12, Mas hoje nós vamos estudar ou refletir um pouco mais nos versículos de 3 a 8. Mas eu queria pensar aí para as crianças, numa atividade, no caso especificamente a Ibrahim, porque Theo e Luca são crianças, obrigado, Tess, mas não da mesma faixa etária, Mas eu queria que Ibrahim pensasse aí no que ele desenhasse, alguma coisa que representasse o que ele pode fazer para a igreja dele, ou para a igreja que ele faz parte, para a nossa igreja. Tá bom, Ibrahim? Desenhar aí alguma coisa que represente o que você pode fazer pela sua igreja. Ok? Queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia ou acompanhar a leitura, do texto de Romanos 12, versículos de 3 a 8. E nós vamos perceber, enquanto os irmãos abrem, que Paulo vai falar algo que hoje, eu diria, nós expectamos, ou nós esperamos que isso aconteça com as pessoas que professam uma fé. Que é preciso andar ou pensar e agir conforme aquilo que você acredita. É incoerente você acreditar de uma forma e viver de outra. Então, Paulo, depois desse apelo inicial, ou dessa súplica inicial dos versículos 1 e 2, ele inicia o versículo 3, que tem a ver com as duas coisas, aquilo que ele falou antes. E então ele inicia dizendo: por isso, ou seja, porque vocês devem transformar a mente de vocês e experimentar qual seja a vontade de Deus, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Vamos orar, irmãos? Pai querido, Deus bondoso, nós agradecemos ao Senhor
pela revelação da Tua palavra. E pedimos agora, ó Pai, que o Senhor, que inspirou o Teu servo Paulo a escrever aos nossos irmãos em Roma, seja o mesmo, Pai, que esse mesmo Espírito ilumine as nossas mentes para que compreendamos estas palavras no sentido para as nossas vidas hoje, Pai. Aplica, ó Pai, em nossos corações e nos dá, ó Deus, condições de vivermos conforme esta palavra, porque nós oramos, ó Deus, no doce e precioso nome de Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, o título que a mocidade escolheu para esse mês é Inconformados. Tem aqui um painel, né, com quem está mais desse lado talvez não consiga ver. Tem um painel branco com Inconformados e do outro lado tem um painel azul marinho, né, escuro, e dizendo não vos conformeis, e um desenho com 3 figuras de pessoas andando, né, sendo que uma delas está de laranja de frente, não sei se isso foi de propósito, que os jovens pensaram a ideia, e está bem aqui na frente olhando para o quadro, né? Mas aqui no projetor tem 2 pessoas andando de perfil e um de frente, né? E os inconformados identificam-se com o laranja, né? O in está ligado com a pessoa que está no centro. Então eu fui no dicionário saber o que é um inconformado. E aí o inconformado no dicionário Aurélio, né, tem 2 significados. Um deles é pejorativo, é negativo. Tem a ideia de não aceitar a situação. Aquela pessoa que nós consideramos insubmissa, revoltada. Fulano é um inconformado com a vida. Nada dele, nada o agrada, nada o satisfaz. Essa é uma das ideias da palavra inconformados. Mas tem uma outra ideia, e é essa ideia que Paulo traz quando fala não vos conformeis, ou seja, sejam inconformados. Mas é a ideia de não tenha a mesma forma. O irmão Félix, domingo passado, foi muito preciso em definir o significado dessa palavra. E é sobre isso que Paulo está falando. Não se identifique, não seja idêntico àquilo. Quando a gente usa, por exemplo, a coisa mais fácil da gente entender o que é tomar forma é quando você pega a água, que não tem forma, mas ela, quando é colocada dentro de uma forma de gelo e coloca no congelador, depois de algum tempo, você tira a forma e os cubos de gelo estão formatados pelo formato, desculpa a redundância, mas da forma do gelo. O mundo quer nos formatar. Houve um homem no século XIX, pouco conhecido. Eu confesso que já tinha ouvido em alguns lugares e lido sobre essa pessoa, mas num dos comentários sobre Romanos, encontrei o nome dessa pessoa, chamada Robert. Na verdade, normalmente aparece Robert C. Chapman, mas na verdade é Robert Cleaver Chapman. Fui pesquisar, claro, né? Ele viveu entre 1803 a 1903, no Reino Unido, na Inglaterra. Ele era inglês. Poucas coisas sabemos sobre ele, mas por que eu fui buscar referências sobre esse homem? Porque Charles Spurgeon disse algo sobre esse homem que eu fiquei abismado, que eu gostaria que tivesse na minha lápide, viu, pastor Júlio? Mas não quero forçar os irmãos a escrever isso, longe disso. Longe de mim pensar algo além do que eu sou de verdade. A palavra de Spurgeon sobre esse homem é assim: nunca conheci ninguém mais santo do que ele. Nunca conheci ninguém mais santo do que ele. Ele foi simplesmente o mentor de George Miller. Para quem não sabe, George Miller
conhecido, vamos dizer assim, na literatura cristã como sendo o pai dos órfãos. Ele construiu e manteve, enquanto vivo, vários orfanatos na Inglaterra. Poucas vezes ouvimos falar sobre ele. O que ele disse sobre ser inconformado? Veja se tem relação com o nosso texto. Uma frase dita por Robert Cleaver Chapman. Vendo que tantos pregam a Cristo e tão poucos vivem Cristo, eu almejarei vivê-lo. Deixou então um legado. Eu desafio os jovens a colocarem o nome Robert Chapman e pesquisem e vejam a biografia desse homem. Então, irmãos, Paulo vai nos dizer que fé e conduta não são coisas separadas. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, a nossa teologia, o nosso ensino, a nossa doutrina, não é dissociada da prática do dia a dia. Essas coisas não podem viver separadas. Quando nós nos entregamos inteiramente a Deus, nós devemos viver na prática o que é ensinado na Bíblia. E quando nós experimentamos isso, o resultado é absolutamente surpreendente. Você vai se surpreender com as coisas que você vai perceber que precisa mudar na sua vida. Os cristãos, aqueles que se oferecem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, são verdadeiramente transformados. A experiência de entregar-se, de ofertar o seu corpo, é corpo mesmo, como sendo uma oferta ao Senhor, transforma a sua vida. De maneira consciente, quando nós entramos num recinto como esse, conscientemente interessados em prestarmos adoração a Deus e mantemos essa intenção, o nosso coração firme, pensando e entendendo aquilo que nós estamos fazendo, algo acontece em nossas vidas que o apóstolo Paulo chama de experimentar ou viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós não nos conformamos com o mundo, porque nós somos transformados, não conformados, não com a mesma forma, não idênticos ao mundo. Nós passamos a ser humildes, não orgulhosos. Nós passamos a ser equilibrados, não desequilibrados. Nós passamos a ser úteis e generosos, não mesquinhos. Nós passamos a ser unidos, não separados, isolados uns dos outros. Nós passamos a ser simples, não ostentadores. Vocês percebem que o paradoxo das palavras apresentam valores que são do mundo, cujo padrão que Deus apresenta é diametralmente oposto. O que o mundo hoje defende acerca da ostentação? Exponha-se, mostre-se. O que você fizer precisa ser publicado. Não basta a galinha colocar o ovo, é preciso cacarejar, é preciso gritar, é preciso anunciar. A igreja do Senhor que foi orientada a fazer as coisas de maneira que a sua mão direita não soubesse o que a esquerda faz ou vice-versa, hoje ela faz publicação nas redes sociais dizendo: nós distribuímos 400 tantas bolsas, etc, etc, etc. Sustentamos tantas e tantas famílias. E o seu pai, nosso pai,
que vê em secreto, quando fazemos em secreto, nos recompensa. Mas quando nós fazemos dessa forma, recebemos nesta vida a recompensa, que é o quê? A admiração dos outros. Certamente esses homens do passado que ficaram marcados e que marcaram a vida de outras pessoas eram absolutamente desconhecidos. Absolutamente desconhecidos. A maioria dos santos, e eu não falo santo no sentido de canonização, que é usado na linguagem da Igreja Católica. Eu estou falando de pessoas verdadeiramente transformadas, cujo mundo percebia uma conduta, eu vou usar a expressão irretocável, mas assim, irrepreensível, mas não impecável, mas impactaram o mundo com as suas vidas. Eram homens que passaram pela história e foram ignorados. E provavelmente a nossa geração vai ignorar muitos dos santos, porque eles são desconhecidos. Eles são desconhecidos. Então há uma relação direta entre o apelo que Paulo faz nos versículos 1 e 2, e o que nós devemos pensar sobre nós mesmos. Porque o título dessa mensagem é A Vontade de Deus e Nossa Relação com Nós Mesmos. Primeira coisa é que a vontade de Deus deve interferir na maneira como nós pensamos, ou aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, o conceito que eu tenho sobre o que eu sou. É importante nós sabermos o que nós somos. E não no sentido que o mundo dá, porque senão a gente está se conformando com o mundo. É preciso a gente ter uma noção clara sobre quem somos, porque é com base nisso que nós vamos nos comportar. Então Paulo começa dizendo, eu vou me permitir, irmão Félix, ler os 2 primeiros versículos, porque ele começa falando, portanto, irmãos. Primeira coisa, então, que ele faz é identificar-se com aquelas pessoas como se fosse parte da família. O tratamento, irmãos, de irmãos na Bíblia deveria ser muito valorizado por nós. Virou corriqueiro e perdeu o sentido. Às vezes até aparece como títulos, né? As pessoas, o irmão fulano de tal. Mas a ideia aqui é de convivência, é de relacionamento. Então Paulo diz àqueles irmãos, rogo, meus irmãos, ou peço, pelas misericórdias, ele usa de forma solene, né, uma expressão, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa primeira parte, esse apelo que Paulo faz, está ligado com aquilo que nós devemos pensar sobre nós mesmos. Porque depois que ele roga, com base nas misericórdias de Deus, pedindo para que aqueles irmãos, eu vou mudar um pouco as palavras, mas para que a gente possa compreender com mais clareza, ele pede pelas misericórdias de Deus que aqueles irmãos consagrem os seus corpos a Deus. Essa é a ideia. Como se fazia com as ofertas que eram separadas, distintas das outras. O animal que deveria ser sacrificado não poderia ter determinadas características. Então, as pessoas, quando se oferecem em sacrifício, consagram seus corpos. É isso, irmãos. O meu corpo. Uma vez que eu criei em Cristo Jesus, eu devoto a Deus. Eu vou usá-lo para atividades variadas, mas eu devo ter cuidado com as atividades que eu exerço, para que ela não comprometa o sacrifício, a consagração que eu faço diariamente a Deus.
porque nós estamos falando desse culto coletivo, mas nós prestamos culto a Deus de muitas outras formas, inclusive individualmente no recôndito do seu quarto. Mas todas as vezes que nós prestamos culto, nós devemos ter consciência que nós estamos consagrando o nosso corpo a Deus. E ele então, além de consagrar os corpos, ele pede para que eles renovem as suas mentes, porque com esse comportamento, eles vão reconhecer, eles vão perceber, eles vão entender a vontade de Deus como sendo uma vontade justa, uma vontade adequada, uma vontade que é ideal, que ele usa a expressão boa, agradável e perfeita. E agora ele vai mostrar as implicações para a relação com o que somos e o que pensamos ser. Então, aparece um padrão do mundo versus o padrão de Deus, ou a vontade do plano de Deus para as nossas vidas, que é restaurada em Cristo Jesus. Porque originalmente era isso que Deus pensava nos seus filhos. Ele plantou e fez a sua imagem e semelhança. Mas essa imagem e semelhança foi sujada, foi maculada. Então o homem passou a se comportar, a pensar e a considerar ser uma coisa que Deus não gostaria que ele fosse. E em Cristo Jesus ele restaura o padrão original, ele restaura o planejamento original, o plano original. E todas as vezes em que nós aceitamos, nós cremos em Cristo Jesus para a salvação, recebemos além da salvação uma transformação das nossas vidas, tanto fisicamente quanto mentalmente. Nós passamos a nos comportar e a pensar diferente principalmente do mundo. A vontade de Deus, irmãos, tem implicações na relação com nós mesmos, porque ela sofre o efeito da transformação do Evangelho. Às vezes, irmãos, nós ficamos pensando que Deus só está... É uma expressão que a gente usa, só está preocupado com o meu coração. O que importa é aquilo que as minhas emoções, aquilo que eu estou sentindo. Você está enganado se você pensa assim. A Bíblia e a vontade de Deus abarca todas as esferas da vida, todas elas. E se nos submetêssemos ao plano de Deus em todas as esferas da vida, seria extraordinário. Já pensou, irmãos, se eu fosse pai, no padrão que Deus estabelece para o pai ser? Já pensou se eu fosse filho, no padrão que Deus estabelece que deve ser? Se eu fosse crente em Cristo Jesus, no padrão que Ele estabelece que eu devo ser? Eu diria que quase experimentaríamos o céu aqui na terra. Não seria o céu, evidentemente, porque nós temos ainda esse tabernáculo limitado. Precisamos passar pela transformação ou pela experiência da morte para vivermos uma nova realidade. Mas a vontade de Deus tem implicações na relação com nós mesmos. Uma mente renovada, que experimenta a vontade de Deus, tem condições, adquire condições de avaliar de forma equilibrada a si mesmo. Então veja, precisamos saber quem somos, precisamos ter uma autoimagem ajustada, correta, equilibrada e, sobretudo, moderada pelo texto. Uma mente renovada pensa como Cristo pensa. Nós somos muito influenciados e às vezes cedemos à tentação
de darmos atenção demais ao que as pessoas pensam que nós somos. Alguém até já falou, acho que isso é um ramo da psicologia, que existem vários eus. Existe aquilo que eu penso que sou. Existe aquilo que os outros pensam que eu sou. E existe aquilo que eu realmente sou. E às vezes as três coisas estão muito distantes. Tem gente que é um bom ator. Então ele passa uma imagem absolutamente de serenidade, de paciência para os outros. Essa é a imagem que os outros têm dele. E às vezes os outros dizem isso e ele se convence que é. Mas na realidade o coração dele é absolutamente vaidoso, orgulhoso, presunçoso. E tudo aquilo é fingimento. Então há pelo menos duas ou três imagens diferentes, conceitos diferentes sobre aquela pessoa. A mente renovada em Cristo nos faz identificar quem somos de verdade. Então, uma mente renovada não se identifica com o padrão do mundo. Ela tem um novo padrão de avaliação. O conceito que nós temos de nós mesmos e dos nossos dons, ou seja, daquilo que Deus nos capacitou para fazer, é caracterizada pela moderação, pelo equilíbrio. Ele não se alimenta de uma avaliação muito elevada ou elevada demais, nem inferior demais ao que é. Veja que no versículo 3, principalmente na parte B, depois então dele falar sobre não se amoldem ao padrão do mundo, transformem-se pela renovação da vossa mente. E aí ele diz, por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês. Então, se a gente tirasse esse apelo também solene que ele faz, voltando novamente a falar da graça, mas se a gente pulasse de por isso e fôssemos logo para o que ele está querendo orientar aqueles irmãos, nós teríamos assim, por isso, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Essa é a parte que eu numerei aqui, a parte B do versículo. Por isso, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. O pastor, quase que eu trazia o livro para cá, eu deixei até separado, mas eu acho que não é o objetivo aqui na mensagem, mas um livro, o homem é do pastor Tozer, fugiu agora o título do livro. Mas, enfim, nesse livro é um conjunto eu até já citei ele outras vezes, é um conjunto de meditações. Há uma das meditações dele, na página exatamente 58, a página eu lembrei, o nome do livro não lembrei. Homem, habitação de Deus, lembrei agora, Homem, habitação de Deus, na página 58 tem uma reflexão que ele intitula assim, jactar-se ou depreciar-se. Duas palavras que a gente não usa corriqueiramente, mas que seria assim, vangloriar-se ou desvalorizar-se. Então ele vai trabalhando, nos fazendo refletir. Primeiro ele fala como é difícil, como é ruim você conviver com pessoas que são, ele chama de fanfarrões. Terrível, né? Você ter ao lado de alguém que acha que é superior a todos. E tudo que ele faz é melhor do que os outros. É muito ruim. Mas também há um outro lado. É terrível você conviver com alguém que está com o ego lá embaixo e que se deprecia, que tudo que ele faz é pior do que os outros. Ele vive normalmente se vitimizando, né? É um coitadinho, eu nunca sei, eu nunca acerto. As duas coisas é pecado. Nessa reflexão ele nos faz refletir sobre isso.
e sofrem do mesmo mal, que é a insatisfação com o ego, ou um problema com o ego. Um está muito satisfeito com ele, e o outro está absolutamente decepcionado com o ego. Mas todos enfatizam o centro da questão é ele mesmo, porque coloca a si mesmo no centro de todas as coisas. Então, tudo é ruim ou tudo é bom demais. E evidentemente que a reflexão trabalha na ideia de que a gente deve evitar tanto uma coisa quanto a outra. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Nem se vangloriar, nem se desvalorizar. Nós devemos evitar uma imagem superior, tanto uma imagem superior quanto uma imagem depreciada de nós mesmos. Mas como a gente pode alcançar isso? E é aí que o texto nos diz como a gente se convence disso. Ou melhor, como Deus nos diz: você não é o Superman, você não é a medida de todas as coisas, mas você também não é a escória do mundo. Você não é superior a quem está do seu lado, mas quem está do seu lado também não é superior a você. Todos são iguais, absolutamente iguais. Mas onde é que a gente aprende isso? Se a gente segue lendo o versículo 3, principalmente no final, depois que ele diz, não tenha, por isso, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado. De acordo com o quê? Tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Note que há uma referência, vamos dizer assim, para que eu note qual é o que eu sou de verdade. Tenha um conceito de si mesmo de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, a primeira coisa que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, o que você recebeu hoje, vamos dizer que seja, se for, por exemplo, a dose mínima de fé, essa dose mínima de fé lhe trouxe salvação, mas você não conquistou a fé, ela foi lhe dada. Que mérito você tem para arrogar-se como sendo melhor do que ninguém? Quem aqui plantou fé em si mesmo? Eu pergunto aos irmãos, eu nunca plantei, e nem os irmãos. Não tenho medo de afirmar, por quê? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ela é dada por Deus. Então, não há por que você se vangloriar porque é cristão, porque é crente. Não pode se julgar um cristão superior do que o outro. Eu sou melhor do que o outro porque eu tenho mais fé do que o outro. A fé que você tem foi dada, seja pouca ou seja grande. Se é que esse texto está falando de quantidade de fé. Há toda essa discussão sobre o que significa essa medida da fé. De qualquer forma, ninguém que tem muita fé ou tem pouca fé produziu fé em si mesmo. Quer seja muita, quer seja pouca, a medida que Deus deu, foi Ele que deu. Assim como depois ele vai falar, se você tem um dom de falar e o outro tem o dom de servir, e por ter o dom de falar, você, que é o dom de profecia, vamos dizer assim, você está mais em evidência. Que valor você tem a mais do que o outro se você ganhou esse dom? Você não estudou para isso. Você não conquistou isso. Você não fez faculdade para isso. Os dons são capacitações especiais de Deus para a sua igreja, para cada um de nós usar em benefício do outro que está ao seu lado. Então ele primeiro aponta para a fé. Considere em primeiro lugar, para que você tenha um conceito correto sobre quem você é, considere a fé. Considere a fé.
A medida de fé dada por Deus em nós é a mesma em todos, se é a fé que salvou. A fé em Cristo, que além de nos salvar, transforma o conceito que temos de nós mesmos. Note que Paulo diz assim, crer em Jesus Cristo, que faz com que você passe a pensar. Porque, pessoal, o que nós temos na mente? A mente é o centro do nosso pensamento. É aqui que nós organizamos as ideias, aquilo que nós falamos. Antes da gente falar, a gente pensa, ou deveria pensar. Há pessoas que falam antes de pensar e se complicam por isso. Mas a lógica da mente é você raciocinar primeiro, compreender para depois externar. A fé em Cristo Jesus altera o modo de pensar. Pensamos diferente. Porque passamos a ter a mente de Cristo. Substituímos o ego e colocamos Cristo. Então, a fé em Cristo, além de nos salvar, transforma o conceito que temos de nós mesmos. A fé em Cristo Jesus, não é a fé pela fé. Ela não só nos leva para o céu, mas ela altera a maneira que pensamos e, como dissemos, que deve ser coerente com a nossa prática, com a maneira como agimos. Todos os que creem em Cristo Jesus, entende que Cristo está acima de tudo e de todos. Então ele coloca-se no lugar que ele deve estar. Aí eu diria assim, ponha-se no seu lugar. Você não é superior a Cristo. A fé em Cristo transforma o homem egocêntrico num homem, uma linguagem teológica, cristocêntrico. Cristo é a medida de todas as coisas. Ele é o padrão, ele é o modelo. Restaura o padrão original. Deveria ser assim. E quem entende isso, repete as palavras de João o Batista, registradas lá em João 3,30. É necessário que ele cresça e eu diminua. É assim que pensa o cristão, por conta da fé dada por Deus, na medida que você é capaz de receber e que lhe salvou. O versículo 4 e 5 também diz para você considerar outra coisa. Considere, quando você estiver pensando em quem você é, nos dons que também são dados por Deus. Ele diz assim, versículo 4, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, veja bem, em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. Em Cristo, nós formamos um corpo. Eu estou saltando aqui o texto. O que é mais importante no seu corpo? Escolha aí o órgão. Você vai dizer assim, o coração, o cérebro. Beleza? Então é o seguinte, arranque seu dedinho mínimo. Arranque a unha do seu pé. E veja se não vai fazer falta. Quando você estiver querendo saber o seu conceito como cristão, veja bem, eu estou pregando aqui, vocês todos estão me ouvindo, eu não tenho nada de superior a vocês. Pastor Júlio vai concordar comigo. Quando um irmão falta aqui, nós sentimos falta. E não é porque a gente está querendo cobrar dele, meu irmão, você não está mais frequentando. É porque a igreja sente. E não é só porque ela é pequena, não. Se essa igreja crescer, tiver 5.000 membros, se um dia esses 5.000 membros faltar e a gente não sentir falta, deixou de ter sentido de ser igreja.
você faz falta. Porque você é importante não acima de Cristo e nem acima de nenhum outro, mas você precisa estar presente no corpo de Cristo. Pense nos dons. Deus distribui, dá a cada membro do corpo uma função. Eu acho genial, brilhante. Quem sou eu para dizer isso? Mas assim, a iluminação do Espírito, que trouxe a Paulo a metáfora do corpo. Talvez nada melhor para representar a necessidade de mutualidade, de você precisar do outro. Perca uma parte dos seus músculos para você ver a falta que isso faz. Substitua músculo por líquido para você ver a falta que isso faz. Perca os cílios para você ver a falta que isso faz. Os cílios fazem falta. Ibrahim faz falta. Luca faz falta. Theo faz falta. Que eles podem achar assim, não, mas eu não estou muito... Faz falta. Estou citando as crianças. Mas isso vale para todos nós. Então, em Cristo nós formamos um corpo e cada membro faz parte de todos os outros. Então veja o que Paulo está dizendo, renove sua mente, compreenda que você tem o mesmo valor que o irmão que está do seu lado aí. Não há superioridade na igreja. Paulo usa também uma linguagem aos Coríntios, dizendo assim, Deus deu honra para os que tinham falta deles e diminuiu um pouco a honra dos outros para que todos os membros do corpo tivessem o mesmo valor. Lembro-me de uma vez que já houve greve da limpeza aqui, né? Vocês sentiram falta dos garis? Não faz falta os médicos. Não, eles não, do ponto de vista da necessidade de sobrevivência, tanto um quanto o outro são necessários. É óbvio que nós remuneramos e socialmente atribuímos valor diferente. A igreja não pensa como o mundo. Renove a sua mente. Somos todos iguais. Se quisermos verdadeiramente viver a igualdade que o mundo prega, que as sociedades defendem, que esquerda, direita, centro defendem, viva o cristianismo. Genuinamente, renove sua mente e passe a pensar como Cristo pensa e ensinou a sua igreja pela sua palavra. Dependemos uns dos outros, irmãos, para viver. Fisicamente e espiritualmente. Ninguém sobrevive sozinho. O ser humano é o ser mais indefeso que existe. Os animais, quando nascem, podem até afastar-se dos seus pais, né? E sobreviverem. Abandone uma criança recém-nascida ao léu para ver se ela sobrevive. A história de duas meninas que sobreviveram, chamadas meninas lobo, isso nos livros de sociologia, e são contadas como verídicas, que foram criadas numa matilha, mas elas não se comportavam como seres humanos. Sequer falavam ou tinham expressões faciais humanas. Porque o que nos humaniza é a convivência. Portanto, precisamos dos outros para viver. Lembre-se disso. Lembre-se da fé dada por Deus e dos dons distribuídos para a igreja, para o serviço um dos outros. Deus dá a cada um de nós algo para usar no serviço ao outro. Ele diz isso no versículo 6. Depois que ele fala sobre, assim cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função. Assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E aí no 6 ele diz, temos diferentes dons. Funcionamos diferentes.
de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, olha só. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. A profecia aqui não é adivinhação, tá, irmãos? É exatamente compreender a revelação de Deus na sua palavra e manter fielmente essa interpretação e passar ao mundo de forma compreensiva para as pessoas e não complicando como alguns querem, não trazendo dúvidas à mente das pessoas. Então, se alguém tem o dom de profetizar, use, profetize, pregue, não se acanhe. Nesta igreja, você pode pregar. Eu duvido que o pastor Júlio, eu falo aqui, perdão, pastor, se eu estiver passando os limites, mas eu tenho absoluta certeza que se o irmão recebeu do Senhor o dom, o pastor Júlio não vai inibir, não vai impedir que você profetize, pregue a palavra aqui à frente. Faça isso, se você tem esse dom. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Eu fico às vezes acanhado aqui, porque eu não sei se a igreja reconhece isso, mas eu, ao longo da minha vida cristã, eu considero que Deus deu a mim o dom do ensino. E às vezes eu interrompo a lição. A irmã Suana hoje, por exemplo, estava falando e eu, de vez em quando, é porque eu entendo que esse dom eu não posso guardar, não é meu. Eu recebi do Senhor. Então, se é ensinar, tem outras referências sobre dons, que diz, haja dedicação ao ensino, esmere-se no fazer, pesquise, aprofunde-se sobre isso. Hoje a irmã Elcana deu um exemplo de dedicação. Ela fez a abertura da EBD e ela preparou o boletim. 2 textos que ela usou, ela imprimiu, xerocou, né? E o hino 3 do cantor cristão, que muitos não sabiam, eu já tinha ouvido, mas tinha esquecido. Louvor ao Senhor, hino 3 do cantor cristão. E ela nos dirigiu aqui. Dedicação. Estou começando a identificar o dom do ensino na irmã, porque isso é típico de quem ensina. A gente gosta de esmerar-se nessas coisas. Então, Deus dá a cada um de nós algo para que a gente use no serviço. Aí ele continua falando sobre se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, faça. Precisamos disso, irmãos. Não precisamos só de chicote, não. A gente precisa de pessoas que nos admoestem, e a admoestação é no sentido de motivar-nos a fazer as coisas. Então, se é dar ânimo, que assim faça, dê ânimo às pessoas. Se é contribuir, contribua. Existe o dom de contribuir, de doar as coisas. Seja generoso se você tem o dom de contribuir. Se é exercer liderança, faça com zelo, seja cuidadoso com as coisas, não gaste indevidamente, faça como se fosse seu. Essa é a ideia. Então, se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Não seja... Tem gente que, eu tenho que ir, porque se eu não for, seja alegre a agir com misericórdia. Então, aparece aqui 7 dons que devem ser exercidos de maneira consciente para o bem comum. E aí o John Stott, na página 207, ele separa esses 2 tipos em dons de fala, né? É o título que ele dá a isso, que é o dom da profecia, o dom do ensino e o dom do encorajamento, e os dons do serviço, que é servir, contribuir, liderar e mostrar misericórdia. Então, todas essas listas de dons que aparecem tanto aqui em Romanos como em 1 Coríntios 12 e Efésios 4, eles concordam com 3 coisas. Primeira delas, eu estou dizendo isso porque é importante você considerar os dons para saber quem você é. A primeira delas é que existe variedade de dons. Não existe só um dom. Então, se você tem um diferente do meu, não foi dado por Deus e ele é tão importante quanto. A segunda é que a fonte dos dons
é divina. É Deus quem dá. A graça de Deus que distribui conforme a necessidade do corpo para a edificação do corpo. A terceira coisa, portanto, é que o propósito dos dons é para a edificação do corpo de Cristo. Não é para você se vangloriar, é para você ficar subindo no pedestal e olhando os outros de cima para baixo. Não é para isso que Deus lhe deu o dom. Nenhum deles. Até aqueles que você pode usar na vida secular. Glorifique a Deus se você tem um dom e saiba que não é mérito seu. É a graça e a misericórdia de Deus que lhe alcançou. Então, qual o padrão, qual é a vontade de Deus para o que devemos pensar sobre nós mesmos? É simples. Vou usar uma linguagem que o mundo usa. Não somos a medida de todas as coisas, mas somos importantes em Cristo, no corpo de Cristo. Então coloque Cristo no centro da sua vida e você verá com muita clareza quem você é. Que Deus nos abençoe.